lindo. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus é bom, não é verdade? Podeis sentar. Obrigado a essa turma do louvor maravilhosa. Anima a gente, não é verdade? Eita, como é gostoso, como Deus é bom. Eu gosto muito de falar da volta de Cristo, do senhorio de Jesus Cristo. Mas essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. E na quarta-feira eu estive orando e pedindo então uma palavra para o Senhor. E muito interessante, no nosso grupo, a pastora Cíntia, ela colocou um vídeo. Quantos assistiram aqui esse vídeo? Opa, são poucos, então. Será que a gente consegue projetar? Preste atenção nesse vídeo antes de a gente começar a mensagem. Tá? Eu quero falar hoje um pouquinho, algo diferente, muito difícil de pregar. Ao mesmo tempo, ele é fácil, tá? Mas é muito difícil de a gente aceitar. Vamos prestar atenção. O efeito da Bíblia no cérebro humano. O efeito da Bíblia no Um cérebro. estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Isso é um Eles dado apenas queriam ver científico. como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso, e se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, e isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor diz, abra sua Bíblia e nós ouvimos a mensagem, uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Vou lhe explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana. Efeito quase insignificante. Agora lermos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento. Mas a profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo muda radicalmente. Ok, você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai 30%. Uau! Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O problema com raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas na qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta. Quanto tempo você gasta na palavra, lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Esse sentimento cai 60%. Uau. Contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos e compartilhamento de fé, aumenta 200%. Porque você confia na palavra de Deus. E há um aumento de 230% no discipulado. Amém. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ok. Muito obrigado, conseguimos dar certo. Nós estamos com um computador aí novinho. Está difícil, nós estamos apanhando. Então, perdoa-nos se tiver alguma falha na projeção aí. Mas Deus é bom. Vocês, quantos assistiram esse vídeo agora? Né? Todo mundo, que bênção. Eu fiz questão, porque muitas vezes a gente põe, né, no nosso grupo da igreja, mas poucas pessoas assistem. E tem uma coisa muito importante. Eu não sei, eu tive falando com Deus, falei, puxa, mas é uma mensagem muito difícil. Qual mensagem? Eu até coloquei um título aqui, Bíblia, o manual de conduta para os que querem viver. Hoje em dia nós podemos colocar esse título. Não é apenas para cristão. Tá? Não é apenas para cristão. Nós temos uma coisa muito bacana nesse país, que nós temos liberdade e acesso à Bíblia. Sabe, tem países que não conseguem. É
proibido o uso da Bíblia. Não consegue. E quando você passa uma folha para uma pessoa, essa folha circula por um bairro inteirinho. Não vê a hora de chegar para poder ler a palavra de Deus. E nós que temos acesso, eu não vou fazer a pergunta aqui, porque a mensagem Deus quer falar através de Jesus Cristo, para a minha vida e para a sua vida. Serve para todos nós, sem exceção. Meus amados, nós estamos vivendo momentos difíceis na vida. Então presta atenção nessa mensagem, ela é bem simples, ao mesmo tempo, ela é muito difícil. Muito difícil. Amém? Vamos abrir lá em Hebreus 4, verso 9. Eu vou ler todas as palavras aqui hoje, bem devagar, para que nós possamos compreender aquilo que Deus, através de Jesus Cristo, está lá em 1 Hebreus 1:1, né? Antes falava pelos profetas, agora usa por intermédio de Jesus Cristo. Então, falar conosco hoje. E diz o seguinte, Hebreus 4:9, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus, Bíblia, é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Olha que coisa, hein? Ontem, quando nós tivemos o seminário aqui do Apocalipse, nós chamamos assim, mas Deus nos deu cada revelação e descobrimos que nós vamos estar com Deus face a face. E vamos tratar de muitas coisas. Nós aprendemos que existem vários livros, né? Vários livros que Jesus vai abrir e vai dizer, vai contar a história da nossa vida. Nós vamos ter que tratar. Você acredite ou não. Mas todos creem na palavra de Deus? Eu creio que sim, né? Aquilo que eu acabei de falar, nós cremos. Por quê? A Bíblia é um livro, é o livro mais lido de todo mundo. Sabiam? Não existe outro. E quantas pessoas querem ler, se tem um exemplo, e não consegue. Não consegue. Portanto, eu ficava assim, Senhor, o que eu vou falar de Bíblia? Aliás, tem muita coisa, né? A Bíblia tem muita coisa para nos falar. Mas como é que eu vou falar a Bíblia em si? Então vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Querido Pai, é muito difícil para nós, porque nós somos desobedientes. Nós não cumprimos aquilo que deveríamos de fazer, de ler a Tua palavra todos os dias, para ela nos livrar de todo perigo, todo mal. Senhor Deus, temos pouco conhecimento da Tua palavra, porque não lemos todo dia e sofremos, padecemos com isso. Senhor Deus, a começar de mim, perdoa as nossas faltas, as nossas falhas, os nossos pecados. Que o Espírito Santo fale através do pregador, para que possamos compreender o que pode nos ajudar nos dias de hoje, para que possa nos livrar de todo perigo e todo mal. E fazemos isso no nome daquele que é maravilhoso, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.
quero tratar com muita cautela esse assunto, porque nos dias de hoje, nós percebemos o que está acontecendo com o mundo. Eu tive a oportunidade essa semana de assistir uma entrevista de um doutor, e ele disse o seguinte: nunca houve na história da humanidade o que está acontecendo hoje. Uma doença, algumas justificadas, outras doença patológica mesmo, mas que se chama depressão. Então é a maior doença hoje patológica cometida pelo ser humano. Estou colocando em âmbito mundial. Tá? A Organizações das Nações, da Organização Mundial da Saúde, ela publica que 1/3 da população mundial, tá, sofre de depressão. Mas, de acordo com outras pesquisas, como desse médico, ok? Ele fez uma pesquisa num projeto de 10 anos, projeto que chama Mateu, pode acessar no YouTube, que durante 10 anos, pesquisando uma faixa de 8 até 80 anos de idade, 2/3 da população mundial sofre dessa doença hoje. Algumas justificadas, é dividido em 2 pontos. Por quê? Aquelas que você perde um ente querido, você perde a namorada, você bateu o carro, aquele carro que você acabou de lavar, foi dar uma voltinha para ele secar e bater o carro. Então a gente entra, às vezes, num estado de depressão. Mas ele é temporário, estão entendendo? Ele é justificado porque ele é apenas temporário. Mas hoje o que está se cometendo é uma doença crônica, tá? Chamada depressão. Ela leva você a várias patologias do corpo. É muito, muito importante a gente compreender isso. E, ao pesquisar, mas por que está acontecendo isso? A palavra de Deus veio a mim colocando o seguinte, falta Bíblia. Falta a Bíblia. Eu queria colocar aqui para vocês a primeira coisa que eu observei, a saber, não ler a Bíblia, a gente deixa de obedecer os princípios contidos nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Isso gera desobediência, sabia? Porque para sermos obedientes, nós temos que ler a Bíblia. Quando nós não lemos, nós somos desobedientes. A desobediência, a consequência dela, faz uma abertura para os pecados. Porque você muitas vezes poderá fazer alguma coisa errada achando que está certo. Porque no mundo todo mundo faz. Mas biblicamente está escrito, não pode fazer. É difícil, né, a gente fazer um sermão desse. Muito difícil. Mas o que eu estou observando é que Satanás conseguiu cegar a humanidade de uma tal forma que hoje representa um número expressivo de pessoas deprimidas. Meu irmão, minha irmã, eu não vou muito longe, você acompanha os jornais, o YouTube. Então, vou dizer o seguinte, quantos adolescentes hoje não estão se suicidando? Isso não é, eu estou falando coisa demais, é proibido falar, não, é a nossa realidade. Se você vê em termos de estatística, nunca ocorreu isso. E hoje, pegaram uma pessoa, olha, começa na faixa dos 8, 10 anos de idade, 14, 15, ela anda tão depressiva, não tem mais motivo para viver e parte para um suicídio. Porque não há outra forma. Hoje se comenta muito
não quero entrar muito em detalhes, mas vi isso, constatei, é uma verdade. Jovens que programam um suicídio coletivo. Olha, é difícil falar, né? Mas nós temos que falar. Porque a Bíblia, ela gera conforto para a gente. A Bíblia nos dá o passo a passo para você poder viver o seu dia a dia. Por isso que eu coloquei esse título, para aqueles que querem viver. O diabo, ele cegou, infelizmente. Eu vou colocar um exemplo aqui, tá? A história do povo de Israel. Quem não está vindo aqui de sexta-feira está perdendo grandes lições. Para variar, chegou na sexta-feira, nós fizemos o nosso estudo aqui, do livro de Neemias e Esdras. É um estudo que nós agora estamos terminando, sexta-feira agora é o último. E aí vamos começar um novo estudo. Quem quiser participar, só conversar com o pastor Bruno, pastor Alaira. É ótimo. Olha o que eu aprendi sexta-feira passada. Que a falta da Bíblia, da leitura, fez todo um povo, uma nação cair. E somente quando eles voltaram a ler, Deus livrou. Livrou de tudo. Isso é maravilhoso, isso é bênção para nossas vidas. Porque nos testifica, nos dá esse testemunho que a Bíblia tem algum poder. E tem sim. Porque em algumas nações é proibido o uso da Bíblia. Porque em algumas nações, se você for pego com a Bíblia, perdão, viu qual opinião? Opa. Perdão, engasguei. Você é preso, você paga um preço. Então, nós temos o privilégio de ler a Bíblia. Mas eu nem me atrevo a perguntar aqui, quantos de vocês lê uma vez por semana? Talvez aqui, né? Aqui no culto hoje, então estamos abrindo nossas Bíblias. Que nem nós vimos lá. Uma vez por semana, talvez no culto. Quantas vezes você abre lá na sua casa? 1, 2, 3, 10 vezes? 7 vezes? Um pouquinho cada dia? Eu vou dar uma sugestão, eu vou fazer isso na minha vida. Faça isso na sua vida, um pouquinho. Por quê? Porque não depende mais das nossas forças, mas depende de nós entendermos para a gente poder viver essa vida. Porque senão você fica deprimido. Nós vamos ver tanta coisa acontecer, e isso é triste. E para a gente poder viver, poder tocar, nós temos que ter uma base, gente. Então eu, como pastor aqui, eu queria dar essa palavra para vocês. Nunca preguei isso, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, que é importante para a sua vida. Mas hoje há uma necessidade de a gente se encontrar aqui no púlpito e falarmos isso. Amém? Nossa, eu tinha tanta coisa para falar, estou falando demais, mas existia um povo, Israel, esse povo pecou. Qual foi o pecado desse povo? Existiu, na época de Moisés, eles saíram do Egito, todo mundo conhece essa história, e logo o pecado foi que eles murmuraram, que iriam voltar para o Egito, porque lá era bom, e Deus tinha livrado, porque já fazia 400 anos que eles estavam de servidão. Olha, agora você está livre. Não, eu quero voltar a ser escravo. E a partir de instante, Deus viu no coração do homem como é duro. E começou a estudar. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou elaborar um manual para que o homem possa sobreviver. Mandou os 10 mandamentos, enquanto Moisés ficou 40 dias recebendo os 10 mandamentos. O povo lá embaixo fez um bezerro para adorar, porque Moisés não está mais com a gente. Vamos fazer um bezerro para adorar. Olha só, problema de idolatria. Por castigo, nenhum daquela geração, entrou na terra prometida. Precisaram passar 40 anos no deserto para que entrasse os filhos na terra prometida. Só 2 pessoas foram capazes de entrar, Josué e Calebe, por obediência. Durante esses 40 anos,
Nós temos a escrita do Pentateuco, a gente atribui a Moisés. Tá? Então Moisés começou a compor. Já lá no livro de Êxodos, a gente pode perceber algumas regras, porque o ser humano precisa, senão vira baderna. Eu comento muitas vezes com a minha esposa e falo, nossa, dá até medo. Daí a pouquinho a gente vai sair na rua e a gente vai ver pessoas se suicidando. A gente vai ver adolescente chegar para a gente e falar, eu não fui com a tua cara. Pum, te mata. É terrível pensar isso, mas nós estamos vivendo isso. Nós estamos vendo isso, é noticiado. Nós acompanhamos, isso daqui é um trabalho científico que eu falei da Bíblia, tá? Não tem problema nenhum eu postar aqui. É um trabalho científico. E o que acontece? Nós negligenciamos isso. Então, um povo que pagou um preço caro, e eles tinham o método. A gente pode olhar a Torá, 5 livros primeiros na Bíblia nós atribuímos a Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que possui muitas leis, história do povo de Israel e as leis, porque é um povo que tem que viver sob lei, porque senão o povo peca, erra. Erra, vem a desobediência, olha, muitas vezes gera a morte. É isso que as pessoas não estão ligando. Isso serve para os dias de hoje? Sim. Serve para os dias de hoje. Então, o que acontece? Nós olhamos para a Bíblia, né, e negligenciamos ela. E a Bíblia ela é muito legal. Eu queria dar um exemplo para vocês, porque muitas vezes você espera do pastor uma palavra para levar para a sua casa e ficar tranquilo. Não. Leia a Bíblia na sua casa. Seja você pastor de você mesmo. Você quer um exemplo? Olha, eu coloquei até aqui um exemplo. A Bíblia nos motiva a viver, nos dá esperança. Quer ver um negócio rapidinho? Abre em Salmo. Salmo 39, 6, 8. Então vamos falar. Vamos falar. A Bíblia nos motiva a viver, nos dá esperança. Diz assim, Salmo 39, versos 6 a 9. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança, está vendo? Está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos, perdão. Emudeci, não abro a minha boca enquanto tu o fizeste. Olha só, se você ler esse trechinho, você já tem uma esperança no seu coração. Se eu olhar para a natureza humana, puxa vida, eu vou sofrer. Vou sofrer. Até com as minhas riquezas, tudo que eu consegui. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Será que entra um ladrão, vou ser roubado? Será que... Mas a gente pede o quê? A minha esperança está no Senhor. Vamos lá, vamos fazer isso daqui um sermão. Olha lá, vamos usar só o Salmo. Olha, se você ler o Salmo na sua casa, já é uma alegria. Vamos lá, Salmo 62. Diz assim, Salmo 62, do 1 ao 7. Olha, presta atenção na palavra. A minha alma espera somente em Deus. Olha. Desde dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem, sereis mortos, todos vós sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam com o que hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a sua boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó minha alma, espera novamente em Deus,
porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Olha que bacana se você começar o seu dia lendo esse trechinho. Mas se você virar uma folha, olha que diz lá no Salmo 65, 4, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite os teus átrios, nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás. Ó Deus da nossa salvação, tu és a esperança, olha de novo, salvação, esperança, de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Gente, se você manter esperança em ver esse mundo melhorar, esquece, não vai dar certo não. Mas se você mantém nesse Deus vivo, maravilhoso, a coisa muda. A coisa vai mudar. E você pode olhar para ele e ter esperança. Olha o que a palavra de Deus faz na minha vida, na tua vida. Eu tenho vários tipos de exemplo de leitura. Nós não vamos ter tempo aqui, mas existe hoje uma programação neurolinguística, PNL, que a gente fala, que se apresenta da seguinte forma: olha, você vai ter um pensamento bom, você vai elaborar uma ideia, tá? Uma ideia daquilo que você quer ser. Só que você vai aprender a falar. Isso não vai ter crença, nós não vamos misturar religião, crença, ok? Mas você vai ter que fazer isso todo dia, você vai ter que falar, chama PNL, tá? Eu tenho essa matéria na faculdade. O que acontece? É um pensamento positivo e que você vai vencer na vida, mas você tem que ter essa convicção. Primeira coisa, você tem que projetar o que você quer. Quando a gente lê a epístola de Paulo, eu só vou colocar como referência aqui, porque não vai dar tempo. A gente pode ver que Paulo utiliza muito PNL, só que com uma diferença. Porque quando você lê as epístolas, Paulo sempre está dizendo, ó, você é alguém. Quando a gente lê os evangelhos, Jesus também parece que usou muito PNL, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Você vê como os apóstolos escrevem? Eles usam da palavra. A palavra de Deus é viva. É uma espada, né, de dois gumes, que afeta tanto o coração quanto o espírito da gente. Por isso que muita gente não gosta de ler a Bíblia. Porque começa a ler a Bíblia e fala, isso é para mim. E aí fecha a Bíblia. Só que tem o seguinte, você vai sofrer nesse mundo. Hoje você vai sofrer nesse mundo. E eu estou dando uma palavra vinda do Senhor que é, você quer sofrer? Não, não quer, não é verdade? Então, leia a palavra de Deus. Ela já está escrita, eu não estou criando nada, foram homens inspirados por Deus. Se você não sabe, leia. Vai conhecer a Bíblia, tira as suas próprias conclusões, vê como é uma palavra que foi usada para se compor cartas magnas. Vê a palavra que ela apresenta, sabe, é interessante. No direito se usava o seguinte, ó, põe a sua mão aqui e diz assim, ó, juro dizer a verdade, somente a verdade. Hoje não se usa, é proibido. É proibido. Porque a gente não pode fazer discriminação de nada, de crença, gente, está ficando cada vez mais difícil. A moral, a ética das coisas estão se acabando. Eu comento muito com a minha esposa, eu falo, puxa, eu era pequeno, o professor entrava em sala de aula, eu tinha que ficar em pé. Hoje, o professor toma muito cuidado para entrar em sala de aula, para não ser morto, para não ser alvejado. É diferente. E nós acompanhamos isso, todo mundo acompanha. Não estou dizendo
nada de errado aqui não. Vamos prestar atenção nos sinais. E os sinais é dito, leia a Bíblia, porque se você não ler, você vai sofrer. Para encerrar aqui, então, essa programação neurolinguística comparado com a que a Bíblia apresenta, eu marquei aqui, vou explicar para vocês, lá em Filipenses, capítulo 1, de 27 a 28, Paulo dizendo, vamos ler rapidinho, fica mais fácil eu colocar assim para vocês, mas não precisa, pode ler em casa, tá? Faz o favor. Filipenses 1, de 27 a 28, presta atenção na palavra. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho. Por isso que ler o Evangelho pesa, né? Muita gente não quer ser assim, dignamente, como é que eu dizia aqui? Se comportar. Então, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá ou vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis num mesmo espírito, combatendo justamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Então, leia o Evangelho para que você se comporte, porque muita gente não quer ler. Bacana, não parece um pensamento e se expressou através de palavras, como o mundo faz, não é verdade? Só que agora, se a gente ler a Bíblia, nós vamos prestar atenção. Vamos voltar uns versículos antes, para você ver, entender a condição quando Paulo escreveu isso. Eu já vou resumir aqui. A condição é que ele estava preso. E muito anteriormente, não vamos ler esses versículos, muitos aproveitaram que ele estava preso para pregar de Jesus. Ok? Isso é maravilhoso. Paulo não discriminou, não. Mas ele estava preso, Paulo. E estava na corda bamba, entre morrer ou não. E olha aqui que ele diz assim, verso 20, segundo a minha, Paulo está dizendo, minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, olha lá a condição dele, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Olha que coisa, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou aberto, tanto desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar firme na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Prestaram atenção na diferença? Existe uma diferença muito grande. Paulo chegou numa condição de tanto faz, se eu estar vivo, amém, que eu pregue, que eu não fique calado. Mas se eu morrer, amém, porque eu estarei com Cristo na glória. Aqui o que nós pregamos em PNL é diferente, né? O que Paulo mostrou para nós é diferente do que o mundo apresenta para você. Seja o melhor, tenha um pensamento positivista, pensa o que você quer na vida e batalhe em cima disso. Não que nós não devemos fazer isso, devemos ter metas, objetivos, é óbvio. Mas, gente, não esqueça de colocar Deus na sua vida. Não esqueça, porque isso nos faz humilhar. Senhor, não de mim, mas eu dependo do Senhor. Se o Senhor quiser, se amanhã eu estarei vivo,
que seja para a tua honra e tua glória. E usa-me. É diferente, não é? Bom, para a gente terminar, eu gostaria de ler muitas coisas aqui, mas não há tempo. Mas para a gente terminar, vou voltar ao Salmo 119. Salmo 119. Verso 89. Diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os inimigos me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. 97. Ó, quanto amo a tua lei. A tua lei é a Bíblia que está falando, sabe? É a minha meditação de dia e em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. O verso 105, o Salmo 119 diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Quero encerrar com esse salmo muito bonito e dizer, gente, a partir de hoje, vamos fazer uso diário da Bíblia. Não espere chegar, ouvir de um pastor. Tá? O entretenimento hoje nos toma todo o tempo. Todo o tempo. Nós não temos mais tempo, interessante. Nós temos para ficar 2, 3 horas no WhatsApp. Se você somar durante todo o período do dia, você passa isso. Mas nós não temos 10 minutos para fazer o que eu fiz aqui, ler e entender essa palavra de Deus para nossas vidas. Isso é importante, que você saia daqui hoje entendendo que você precisa, para viver esta vida de hoje, para você prosseguir nos seus alvos, nos seus caminhos, e for o menos possível afetado, você tem que ler a palavra de Deus. Porque se você não fizer, você está sujeito, sabe, a viver uma vida como esse mundo vive. E olha, o mundo está desesperado. Não encontra mais resposta. Não encontra mais resposta. Sinto dizer isso. Sinto dizer isso. Os pais não sabem mais o que esperar dos filhos. Os filhos não sabem o que esperar dos pais. Não tem testemunho dos pais. Não existe mais relação familiar. Cada um para si. Na onde que eu trabalho, eu tenho que fazer a minha trajetória, porque se eu
for amigo, de repente eu preciso sobressair esse meu amigo, eu vou pisar na cabeça dele. Porque eu preciso da promoção. Ele não precisa. E assim acontece, sabe? Nós temos a natureza humana. O povo de Israel teve a natureza humana. E eu ia terminar também com a palavra lá que nós vimos sexta-feira de Neemias, quando o povo abriu a escritura, Esdras, está lá em Neemias, capítulo 8, verso 1 a 6, 8 a 10, 17 a 18, mas não dá mais tempo de a gente ler. Agradeço que vocês ficaram aqui até esse horário, mas só para tirar a conclusão. Quando o povo abriu, Esdras abriu a escritura e começou a ler para o povo, e explicar para o povo aquelas leis, aqueles mandamentos. O povo entrou num alvoroço tão gostoso. Começaram a chorar, a clamar ao Senhor, a pedir perdão pelos seus pecados. E é isso, meu amado, que nós temos que fazer. Principalmente quebrar esse orgulho dentro da gente e ler essa palavra de Deus maravilhosa. Faça isso na sua vida. Se você ler a Bíblia de capa a capa e falar, pastor, eu não quero mais saber da Bíblia, eu vou te respeitar. Ninguém está obrigando você a uma religião. Longe disso. Nosso título aqui, Sal da Terra, não quer dizer isso somente ela é que vai sobreviver, ela que é a verdade. Não, nós somos muito falhos. Mas leia a Bíblia, aprenda da palavra de Deus. Vem aqui no púlpito, explica isso para aqueles que não conhecem. Deus é bom, maravilhoso e sabe o que tem preparado no coração de cada um de vocês. Amém? Vamos ficar em pé. Eu agradeço mais uma vez. Passou rápido. Que tempo maravilhoso. Eu agradeço a cada um de vocês que ouviram com paciência. E eu fico muito feliz com isso. Amém? Então vamos orar a Deus, pedir a bênção para de volta aos nossos lares. E olha, mais uma vez, Deus nos deu uma bênção maravilhosa. Queria chamar o pastor Bruno aqui. Deus é bom, maravilhoso. Deu assim para o pastor Bruno mais um ano de vida. E vou pedir para o pastor nos dar, em vez de darmos um presente para ele, ele vai nos dar um presente, porque o coração de Jesus Cristo é isso, ele veio aqui para dar mais amor do que receber. Deus foi mais amoroso com a gente de dar Jesus Cristo para a gente. Então, pastor, dá-nos a bênção. Eu ia fazer, mas vou pedir para o pastor, amém? Estenda a sua mão e receba essa bênção maravilhosa e a condução de Deus para nossas vidas, para voltar ao nosso ler. Amém, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é poderosa para nos sarar, para nos curar, para nos transformar e para nos direcionar, Deus. Tua palavra diz que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a partir da leitura da Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve a Tua palavra, os Teus ensinamentos, que a gente pode encher o nosso coração daquilo que nos dá esperança, Pai. E tudo aquilo que é o medo, tudo aquilo que é a dúvida, Pai, cai por terra, tudo aquilo que é a perdição das nossas vidas vai embora, e nosso coração vai sendo limpo, porque a gente vai lendo Tua palavra, vai se alimentando do pão vivo que é Jesus Cristo. Então nos ajuda, Espírito de Deus, nos ajuda a ler a palavra, nos ajuda a ter entendimento dela, nos ajuda, Pai, nos incomoda essa semana, para que nós possamos, Pai, ler a Tua palavra e trazer à memória aquilo que nos dá esperança e assim termos nosso coração fortalecido dia após dia. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco no decorrer dessa semana e até a volta de Cristo Jesus, que será em breve. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ainda agradecendo ao pastor Bruno, você é uma bênção para nossas vidas e eu vou aprontar. Vamos lá? Parabéns para você nessa data. É a nossa bênção para a sua vida. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Como igreja, é a nossa bênção para a tua vida, da pastora Laira. Vocês são bênção para nós.
Deus vos abençoe. Deus vos abençoe a todos. De volta para suas casas. A você que nos acompanhou pelas redes sociais, muito obrigado, uma boa noite. Fica na paz do Senhor. Amém.